Deus não trabalha para ninguém. Ele é o seu próprio patrão. Não nasceu e não irá morrer. Que Deus é esse? E muitas vezes nós queremos ir ao esconderijo do Altíssimo de passeio. E Deus não trabalha desse jeito. Eu digo, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, ele tem que descansar. Porque a Bíblia diz que tem que descansar. Tem que descansar. E muitas vezes nos dias de hoje nós vemos os vasos preocupados com a conta que tem que pagar, ou com o problema de migração, porque não tem carteira. Irmão, descansa. Você tem que trabalhar, sim, nós temos que trabalhar. Mas se Deus te trouxe até aqui, descansa. Porque Ele é Deus. Ele não mudou. O povo ficou no Egito 400 anos. Andou 40 anos no deserto. E Deus deixou faltar alguma coisa àquele povo? Não. Ele mudou. Hebreus 13:8 continua o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isaías diz: os seus olhos estão sobre toda a terra. O seu braço não está encolhido, o seu braço está estendido, para que possa abençoar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele é diferente de todas as outras pessoas que habitam no planeta Terra. Por quê? Porque ele crê e obedece. Gênesis capítulo 22 diz a Bíblia: o servo Abraão, diz a Bíblia, Deus falou com Abraão e disse: Abraão, fala, Senhor, vai ao monte Moriá e me oferece o seu filho da promessa, o filho Isaque. A primeira coisa que eu aprendo com Abraão é que Abraão escutou a Deus. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele escuta a voz de Deus. Ele escuta a voz de Deus. E Deus diz: Abraão, vai ao monte Moriá, oferece ao seu filho Isaque em sacrifício. Isaque era o que Abraão tinha de mais precioso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quando Deus fala com ele que ele tem que entregar a Deus o seu Isaque, ele não negocia com Deus. Ele entrega a Deus o seu Isaque, porque ele está descansando no esconderijo do Altíssimo. Aquele que descansa confia. Aquele que descansa espera. Abraão vai no caminho do monte Moriá. Eram 80 quilômetros de Berseba, onde Abraão estava, até o monte Moriá. Irmão, se fosse de camelo era 10 horas, 8 horas no máximo. A Bíblia diz que Abraão levou 3 dias. Quem sabe Abraão foi no caminho com seu filho, olhava para o seu filho e falava: Deus, o filho da promessa. Mas não murmurou, diz a Bíblia. Ele não murmurou. Deus, tu falaste para mim que da minha descendência sairiam multidões, e todas as famílias da terra estariam abençoadas em mim. Lá anda o servo Abraão, nosso pai na fé, com seu filho Isaque, e 2 servos dele. Diz a Bíblia que eles, chegando ao monte Moriá, depois de 3 dias, Abraão creu em Deus. A Bíblia diz: e por isso foi imputado ser chamado amigo de Deus. Agora Abraão está no monte Moriá, e porque Abraão creu em Deus, olha o que Abraão diz aos seus servos, 2 servos: fiquem aqui no pé do monte, porque eu e o menino, Isaque, de aproximadamente 25 anos, iremos adorar a Deus, e de lá nós 2 voltaremos. Deus não havia pedido Isaque ainda. E como Abraão tinha certeza que ele e o filho desceriam, estava habitando no esconderijo do Altíssimo. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, as lutas podem vir. Deus pode pedir o seu Isaque, mas você sabe que se Deus tirar o teu Isaque, Ele vai dar outro muito melhor. Porque a promessa de Deus não volta vazia. A promessa de Deus, ela se cumpre. Deus sobe o monte, Abraão sobe o monte Moriá. Isaque pergunta: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui o fogo. Aonde está o cordeiro? Olha a fé daquele homem, irmãos. Ele não estava mentindo para o seu filho. Ele tinha fé que Deus faria um milagre. Deus proverá para si o cordeiro. Ele falou para seus 2 servos que os 2 voltariam. E agora falou para o seu filho: eu creio que na hora do sacrifício, Deus vai prover para si o cordeiro. Que Deus é esse, irmãos?
que com a sua palavra Ele cria o que não existe. Esse é o Deus que nós servimos. E não há ninguém como esse Deus. Ninguém. Se você está subindo ao Monte Moriá, se a situação te empurra para cima do Monte Moriá, para que você entregue algo para Deus, não peleje com Deus. Porque em cima do Monte Moriá que está o teu milagre. É em cima do Monte Moriá que Deus vai trazer a provisão para a sua vida. Aleluia. Eles sobem o monte. A Bíblia diz que Abraão coloca Isaac em cima do altar. E na hora que ele vai matar o menino, a Bíblia diz que traga a voz e o anjo do Senhor. Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor no Antigo Testamento, está falando do próprio Senhor Jesus. Amém. O anjo do Senhor bradou, disse: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que tu habitas no esconderijo do Altíssimo e temes ao Senhor. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não brinca com Deus, ele teme a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É assim que Deus trabalha, irmãos. A Bíblia diz que eles pegaram, havia um cordeiro, imolaram o cordeiro e ofereceram o sacrifício a Deus. Se cumpriu aquilo que Abraão tinha dito para o seu filho e para os seus 2 servos. Deus proveria para si o cordeiro. Diz ali, Jeová Jireh, porque Deus proveu para si. Deus é Jeová Jireh. Ele conhece a tua luta, Ele conhece a tua batalha. Você não está passando na luta sozinho, mas você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. É habitar, irmãos. É morar. Quando nós moramos no esconderijo do Altíssimo, nós temos convivência, nós temos comunhão com as pessoas que moram junto conosco. E é assim que Deus quer. Mora lá no esconderijo meu, Deus diz, que nós vamos conversar todo dia. Porque todo dia eu vou te ver no meu esconderijo. Todo dia eu vou falar com você no meu esconderijo. Todo dia você vai me escutar no meu esconderijo. A Bíblia nos revela que também aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vê o que os outros não veem. 1 Reis, capítulo 14, versículo 6. Começando no capítulo 14, diz a Bíblia: E Jeroboão, rei de Israel, pecou contra o Senhor. E Jeroboão tinha um filho chamado Abias, o seu primogênito. E o seu filho ficou doente. A Bíblia diz que Jeroboão fala para sua mulher o seguinte: mulher, se veste igual uma mendiga, se veste com pano de saco, e vai ao profeta Aías, que foi ele que profetizou que eu seria rei sobre as 10 tribos de Israel. E chegando lá, pede que ele ore para você. A mulher de Jeroboão, a rainha, se veste com roupas sujas, leva presente para o profeta Aías. A Bíblia diz que o profeta já estava avançado em dias e estava cego. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ainda que os seus olhos físicos estejam cegos, os seus olhos espirituais veem aquilo que os outros não veem. Olha o profeta velho, irmãos. Deus fala para o profeta o seguinte: Aías, a mulher de Jeroboão está vindo aqui consultar a você. Na hora que a mulher coloca o pé na casa do profeta cego, irmãos, disse para a mulher: entra, mulher de Jeroboão, porque eu tenho para ti duras novas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, irmãos, vê o que os outros não veem. Quem pode explicar? Um homem cego identificar a pessoa que está chegando. A Bíblia diz que a mulher tinha acabado de entrar na casa dele, mas Deus o havia revelado. E ele disse: mulher, trago duras novas a ti. Jeroboão saiu dos caminhos do Senhor. Diga a Jeroboão que esse menino que está doente morrerá, e será o único homem da casa de Jeroboão que vai descer à sepultura. Porque os outros que morrerem da casa de Jeroboão, se morrerem nas praças, os cães vão comer a carne dele. E se morrerem no campo, os pássaros comerão a carne dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, irmãos, fala a verdade.